Olá, quintos anos! Hoje é dia 18 de setembro e a nossa aula é de matemática. Peguem sua apostila e vamos calcular. Vamos continuar na página 36, grandezas proporcionais. Roda de conversa. Observe algumas promoções que o supermercado Baratão está oferecendo aos clientes. Então, observem atentamente a imagem para que a gente possa resolver a questão. Qual é o preço de 9 caixinhas de achocolatado? Na imagem, nós temos o valor de R$ 7,00. Precisamos lembrar que esses R$ 7,00 equivalem a 3 caixinhas. E nós vamos precisar calcular o valor de 9. Então, nós vamos precisar 3 vezes aquele valor. Então, nós vamos fazer 7 vezes 3 e vamos obter o resultado. Depois, não esqueçam de fazer a resposta escrita lá embaixo. Página 37. Vamos comparar duas grandezas, a quantidade de iogurtes e o preço em reais. Observe o preço de uma bandeja com 8 iogurtes. Letra A. Qual é o preço de 8 iogurtes? Voltando na página anterior, a gente verifica que a bandeja com 8 iogurtes custa R$ 10,00. Então, anotem ali, R$ 10,00. Letra B. Complete o esquema a seguir para calcular o preço de 16 iogurtes. Aqui vocês precisam ter a noção de que 8 mais 8 seriam 2 vezes. Então, vocês vão pôr o número 2 ali no cantinho do quadro e vão fazer 8 é igual a R$ 10,00 e 8 vezes 2 é 16 e o 2 vezes o 10 é igual a 20. Então, aqui uma bandeja custou R$ 10,00 e 2 bandejas custaram R$ 20,00. Pergunta embaixo diz assim: quando a quantidade de iogurtes aumentou, o que aconteceu com o preço? Aumentou ou diminuiu? É o que vocês precisam anotar, que o valor também aumentou. Letra C. Calcule o esquema a seguir para calcular o preço de 4 iogurtes. Na tabela de cima, nós multiplicamos. Aqui, nós precisamos saber a metade dessa bandeja de iogurte. Então, nós vamos dividir por 2. Então, 8 é igual a 10. Se eu pegar o 8 e dividir por 2, vai dar 4. Se eu pegar o 10 e dividir por 2, vai dar 5. Então, 8 iogurtes custam R$ 10,00 e 4 iogurtes, o valor deles seria de R$ 5,00, a metade desse valor. Pergunta abaixo: quando a quantidade de iogurtes diminuiu, o que aconteceu com o preço? Ele aumentou ou diminuiu? Nós dividimos, então esses valores eles diminuíram. Explicação ali no quadro verde. Quando uma grandeza dobra e a outra grandeza também dobra, dizemos que temos duas grandezas proporcionais. Quando uma grandeza diminui pela metade e a outra grandeza também é reduzida à metade, também dizemos que temos duas grandezas proporcionais. Atividades. Número 1. Amanda comprou uma embalagem com 4 lápis que custou R$ 5,00. Letra A. Se Amanda comprasse uma quantidade maior de lápis, o valor que ela pagaria seria maior ou menor do que R$ 5,00? Página 38. Letra B. Quantos reais Amanda pagaria por 12 lápis? 4 lápis a Amanda pagou R$ 5,00. Então, agora eu preciso de 12. Então, 4 vezes o 3 é igual a 12. Então, o valor seriam R$ 5,00. Então, eu pego 5 vezes 3 e o valor seria igual a R$ 15,00. Então, Amanda pagaria R$ 15,00 por 12 lápis. Número 2. Observe os ingredientes que Janaína vai precisar para fazer um bolo de cenoura. Então, ali embaixo a gente tem o bolo de cenoura, 120 ml de óleo, 4 ovos, 2 cenouras médias picadas, 400 gramas de açúcar, 300 gramas de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Modo de preparo. No liquidificador, bata o óleo com os ovos e a cenoura até triturar bem. Aos poucos, adicione o açúcar e a farinha, misturando bem. Sem bater, acrescente o fermento.
Despeje em uma forma untada enfarinhada e leve ao forno médio pré-aquecido por 180 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar. Letra A. Complete a tabela com a quantidade de ingredientes para fazer cada receita. Então, na tabela nós temos o óleo, os ovos, a cenoura, o açúcar e a farinha de trigo. Nas quantidades ali dos ingredientes, nós temos o dobro, que é multiplicar por 2, a metade, que é dividir por 2, e o triplo, que seria o multiplicar por 3. Então, agora vocês vão fazer essas contas e vão pôr os resultados ali do lado. Letra B. Quanto tempo vai levar para assar um bolo com o dobro de ingredientes da receita original? Aqui vocês precisam entender que, independente da quantidade de ingredientes, o tempo para assar vai ser o mesmo. Letra C. A temperatura do forno precisa diminuir para 90 graus para assar um bolo usando a metade dos ingredientes? Não. Independente da quantidade, a temperatura e o tempo vão ser os mesmos. Página 39, questão de número 3. O supermercado Baratão está vendendo uma dúzia de ovos por R$ 4,00. Sabendo que a quantidade de ovos e o preço são proporcionais, escreva o preço das embalagens de ovos a seguir. Uma dúzia seriam 12 ovos. Então, na primeira imagem, nós temos 6 ovos, que seria a metade. Então, 12 dividido por 2 é igual a 6. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, os 6 ovos vão custar R$ 2,00. Na imagem de baixo, nós temos uma caixa com 18 ovos. Então, 6 vezes o 3 é igual a 18. E R$ 2,00 vezes 3 é igual a 6. Então, esses 18 ovos vão custar R$ 6,00. Número 4. Uma das máquinas de impressão da gráfica onde André trabalha consegue imprimir 50 páginas por minuto. Quantas páginas essa máquina imprime em? Letra A. Meia hora. Uma hora seriam 60 minutos. Então, meia hora são 30 minutos. Então, nós vamos fazer o 50 vezes 30. Letra B. Uma hora. Uma hora são 60 minutos. Então, 50 vezes 60. Letra C. Um quarto de hora. Um quarto de hora é dividir em 4 partes. Então, é pegar o 60, dividir por 4, que vai ser igual a 15. 15 minutos. Então, 50 vezes 15 é a conta que vocês precisam fazer. Letra D. 30 segundos. Segundos são as partes do minuto. Cada minuto tem 60 segundos. Então, se é meio, eu preciso de 30 segundos. E esses 30 segundos equivale à metade de 1 minuto. Então, aqui eu preciso dividir. Então, eu vou pegar os 50, que são as páginas que são fabricadas, e dividir por 2. Então, 50 dividido por 2 é igual a 25. São fabricadas 25 páginas. Unidade 2, figuras espaciais e medidas de volume. Página 41. Neste capítulo, você vai reconhecer as planificações de alguns poliedros e de corpos redondos e suas características. Também vai descobrir como calcular o volume de um sólido. Figuras espaciais e suas planificações. Roda de conversa. Você já reparou nos diferentes formatos das construções em sua cidade? Observe alguns prédios em formatos inusitados. As formas usadas para a construção desses prédios se assemelham a quais sólidos geométricos? O primeiro prédio, ele se assemelha a um cilindro e o segundo, ele tem blocos retangulares. Página 42, investigação matemática. Vamos investigar algumas características dos sólidos geométricos.
Traga para a sala de aula embalagens, objetos de forma dos sólidos geométricos que você conhece e reúna-se com 3 colegas. Essa atividade, como nós não estamos em sala de aula, nós não temos como realizá-la. Então, a professora quer que vocês saibam que os poliedros são sólidos geométricos que possuem todas as superfícies planas e corpos redondos são os sólidos geométricos que possuem pelo menos uma superfície arredondada. Vamos para número 2. Escrevam os nomes dos elementos dos poliedros representados a seguir. Esses elementos são os vértices, faces e arestas. Nós já realizamos várias atividades com eles, então vocês só vão preencher ali no quadradinho. O primeiro quadrado em branco são o vértice, no meio a face e o último é a aresta. Manuseiem as embalagens e os objetos que têm a forma dos sólidos geométricos e em seguida complete a tabela com o número de vértices, de arestas e de faces de cada poliedro. Primeiro é o cubo. O cubo tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. A pirâmide base quadrada tem 5 faces, 8 arestas e tem 5 vértices. O paralelepípedo tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. O prisma de base retangular tem 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. Página 43. Atividades. Número 1. Recorte as planificações do material de apoio e monte os modelos de sólidos geométricos. Em seguida, escreva em seu caderno se ao montar cada modelo você obteve um poliedro ou um corpo redondo e por quê. Primeira figura que vocês estão recortando seria uma pirâmide de base quadrada. Ele sim é um poliedro, porque todas as faces dessa figura são planas. A próxima figura é um cone, e o cone ele tem um corpo redondo. Terceira figura, vocês vão obter um cubo. O cubo ele é um poliedro, pois todas as faces são planas. Letra D. Manuseie as embalagens trazidas e os modelos de sólidos geométricos montados e em seguida escreva abaixo as semelhanças e diferenças entre eles. O primeiro seria o cone e o cilindro. A semelhança é que ambos têm a superfície arredondada ou são corpos redondos. E as diferenças é que o cone tem vértice e o cilindro não possui vértices. O cone possui apenas uma base e o cilindro possui 2 bases. As próximas figuras seriam um cubo e um paralelepípedo. As semelhanças: ambos possuem apenas superfícies planas, ou seja, eles são poliedros. E as diferenças: o cubo possui 6 faces quadradas e o paralelepípedo possui 6 faces retangulares. A última figura seria um cubo e uma pirâmide de base quadrada. Semelhanças: ambos possuem apenas superfícies planas, quer dizer, eles são poliedros, e as bases são quadradas. As diferenças: as faces laterais da pirâmide são triangulares e as do cubo são quadradas. Página 44, número 2. Contorne a figura que não representa a planificação de um cubo. Essa figura seria a primeira figura, essa ela não representa. Número 3. Escreva o nome do sólido geométrico relacionando a cada uma das planificações a seguir. Letra A. A letra A é um paralelepípedo. A letra B é uma pirâmide de base quadrada. A letra C é uma pirâmide de base triangular. E a letra D é um prisma de base pentagonal. Número 4. Observe com atenção as faces dadas a seguir e escreva qual sólido geométrico essas faces podem formar. A letra A vai formar um prisma de base triangular e a letra B vai formar um cilindro. Por hoje é isso.
Não esqueçam de curtir e comentar o vídeo. Coloquem o nome de vocês lá nos comentários. Até a próxima aula. Se cuidem. Beijos. Amo vocês.